Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Meus irmãos e eu, nos introduzimos na tua presença, confiando unicamente nos méritos de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e abre a nossa mente para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Por que Deus deu o sábado? Porque Deus escolheu o sétimo dia da semana para ser o dia de descanso. Certamente é para termos relacionamento com Deus. Deus separou o sétimo dia da semana, o primeiro dia completo de vida de Adão e Eva, para eles passarem na presença de Deus. O verso áureo diz, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. O sábado é uma característica peculiar do povo de Deus. Isto chama atenção, onde você estiver. Por exemplo, Jodi era a única adventista do sétimo dia em seu programa pós-graduação, e a sua escolha de não participar de aulas, de testes, de exames, de eventos sociais no sábado, chamou a atenção das pessoas. Certo dia, uma das suas amigas, Gayle, telefonou para ela e disse, olha, o meu marido vai viajar por 4 semanas consecutivas. Eu tenho esses 4 finais de semana sozinha em casa. Eu gostaria de convidar você, Jodi, para vir à minha casa nessas 4 sexta-feiras à noite, para conversarmos, para dialogarmos, para conhecermos melhor a palavra de Deus. E assim, naquelas 4 sexta-feiras à noite, Jodi foi à casa de Gayle, e ali elas cantavam, ali elas oravam, ali elas estudaram a Bíblia. Queridos, foi algo especial e maravilhoso na vida de Jodi e da sua amiga Gayle. Depois de passados 4 finais de semana, no 5º final de semana, Gayle, na sexta-feira, estava no centro da cidade fazendo compras e, de repente, ela olhou no relógio e se lembrou de que estava chegando o sábado. Sexta-feira, à tarde, estava chegando na hora do pôr do sol. E ela disse, que bom, logo vai começar o sábado. Para Gayle, o sábado se tornou um dia de alegria. De repente, Gayle percebeu que o sentimento de que o sábado estava chegando tornava-se um momento feliz, um sentimento gostoso na vida dela. Gayle desenvolveu a sua amizade com Deus nestas 4 sextas-feiras que ela passou com Jodi. Foram 4 sábados que ela desfrutou pela primeira vez na sua vida, entendendo que o sábado é um dia feliz, que o sábado é um dia de amizade com Deus, é um dia de desenvolvimento, de crescimento espiritual, fortalecendo nossa amizade com Jesus. Por que Deus separou o sétimo dia da semana? Para admirarmos as obras da criação. É tão gostoso sair passear com a família, em meio à natureza, exatamente como eu estou aqui, no meio da natureza. É bom olhar para as árvores, para os rios, para os lagos, para os pássaros, ouvirmos sons diferentes das aves. Queridos, tudo isso chama a nossa atenção para o Criador. Portanto, o sábado é um tempo específico e separado por Deus para você e para mim, para admirarmos o nosso Deus como Criador dos céus e da terra e as obras das suas mãos. Você já se perguntou por que Deus escolheu nos apresentar 2 relatos harmoniosos da criação nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Gênesis capítulo 1 relata a semana da criação e a maravilha da terra, à medida que ela recebia forma e recebia vida, culminando na criação do homem e da mulher no 6º dia. Gênesis capítulo 2 considera a mesma história da criação, mas de uma perspectiva diferente, com um foco especial no 6º dia da semana. Adão está no centro do relato e tudo é descrito como se estivesse ali para ele e para a mulher Eva. O jardim do Éden, os rios, os animais, evidentemente a esposa de Adão, tudo estava ali para alegrar os filhos de Deus. A criação é muito profunda para um único relato.
Primeiramente, aprendemos sobre o poderoso e artístico Criador que tem uma inclinação para a perfeita beleza. Em seguida, encontramos o Deus dos relacionamentos que deseja que os seres humanos amem e cuidem uns dos outros e do restante da criação. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você descobre que nesses dois relatos da semana da criação, Deus colocou exatamente entre os dois relatos o sábado. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, está exatamente no centro dos dois relatos da semana da criação. E eu quero ler com você. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Veja, o capítulo 1 termina no verso 31, dizendo: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Deus fez tudo e disse que era muito bom. Tudo era perfeito, tudo era santo, tudo era harmonioso, tudo era sagrado. E agora, nós lemos no capítulo 2, verso 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus deu o exemplo do descanso. Deus não estava cansado, certamente, mas ele descansou no sétimo dia, para dar o exemplo para você, meu amigo, meu querido irmão, para mostrar que o sétimo dia é um dia de descanso. É um tempo especial para admirarmos Deus como Criador dos céus e da terra. O sétimo dia da semana está exatamente como um monumento do criacionismo. Um monumento fenomenal de que Deus criou o mundo todo em 6 dias de 24 horas e no sétimo dia descansou. O que é que ele fez no sétimo dia? Ele fez o descanso. O descanso foi feito por Deus como um presente para você, assim como ele fez também a água, o sol, os animais, os alimentos. Ele fez tudo isso para os seus filhos. Ele fez também o sábado. Por isso que o verso áureo diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Imagine que você seja Adão ou então Eva, exatamente naquele primeiro sábado. É seu primeiro dia de vida, seu primeiro dia com o seu cônjuge, seu primeiro dia com Deus, um dia de muito aprendizado. Você começa a aprender o que Deus criou com tanta beleza. Você fica maravilhado ao ver um elefante e depois ver uma rã, cada um deles uma criatura singular. Você sorri ao ver as travessuras da girafa ou do búfalo. Fica em silêncio, maravilhado com as muitas cores e formas, extasiado pela sinfonia dos sons. Você sente uma grande satisfação com a variedade de delícias do paladar e dos aromas e gosta de explorar as diferentes texturas. Acima de tudo, você começa a aprender sobre relacionamentos, responsabilidade, cuidado e amor. Você experimenta tudo isso com o seu Criador e começa então a praticar essas coisas com o restante das criaturas. Tudo isso aconteceu no primeiro dia de vida de Adão e Eva. O primeiro sábado não poderia ter sido uma experiência passiva. Não. Foi uma oportunidade de se concentrar no Criador e na criação. Era a hora de se surpreender. As primeiras 24 horas completas de vida de Adão e Eva foram dedicadas para Deus. Nós chamamos isso de primícias do tempo. As primícias do tempo de Adão e Eva foram dedicadas para Deus. As primícias do seu tempo, quando você se levanta de manhã, as primícias do tempo de cada dia devem ser dedicadas a Deus, para cantar, para orar, para se ajoelhar na frente de Deus, adorá-lo, para estudar a palavra de Deus. Queridos, as primícias do nosso tempo, cada dia, devem ser dedicadas para Deus. E as 24 horas sagradas do sábado, do sétimo dia, são todas de Deus, para a honra e glória de Deus, para admirá-lo como Criador. Quando Deus pediu para Moisés que tirasse os israelitas lá do Egito, ficou claro que a multidão havia perdido a noção de que eram filhos de Deus. Mais de 400 anos
como escravos no Egito, a cultura do escravo é nada. Eles não guardavam os mandamentos de Deus durante esses 400 anos no Egito. Eles estavam afastados de Deus. Eles se tornaram idólatras. Eles se esqueceram dos mandamentos de Deus. Eles precisavam redescobrir quem era Deus, o Deus que lhes pedia adoração e lhes havia dado tantas promessas de um futuro maravilhoso. O sábado foi uma experiência essencial de aprendizado na jornada de redescoberta de Deus. O sábado também se tornou um sinal claro a todas as nações da relação especial entre Deus e os israelitas. A experiência do maná, que caía diariamente, e na sexta-feira caía em dobro, e no sábado não caía nada, esta experiência de que da sexta para o sábado o maná não apodrecia, não estragava, eram constantes milagres, milagres semanais, dizendo que o sábado era um dia especial e que Deus queria ter um encontro com o seu povo no sábado para se conhecerem melhor, para que eles desenvolvessem um caráter mais santo, para que eles tivessem mais intimidade com o Deus que os tirou do Egito. Eles estavam redescobrindo o Deus de Israel. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 14. Aqui nós lemos: E alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Era o maná, era como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Maná é a pergunta: o que é isso, queridos? Aquilo era um milagre de Deus. Há pessoas que querem explicar racionalmente a Bíblia, racionalmente explicar os milagres, mas os milagres não podem ser explicados racionalmente. Existe um livro intitulado E a Bíblia Tinha Razão, onde o autor quis racionalizar tudo e mostrar como aconteceram os milagres. Queridos, milagres não se explicam. Milagres são ações de Deus que fogem das leis que nós conhecemos. E o verso 16 diz: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Queridos, o maná tinha que ser colhido cada manhã, o maná tinha que ser comido cada dia, não podia ser guardado de um dia para o outro, que cheirava mal, criava bichos. Aí está exatamente o poder de Deus, porque na sexta-feira, além do maná cair em dobro, eles foram ordenados a guardar o maná de sexta para o sábado, e não criava bicho, não cheirava mal. Ora, estava muito claro qual era o dia sagrado que Deus escolheu para ser santificado, guardado, o dia santo, o dia de sábado. Eles não tinham dúvida nenhuma quanto a que dia do sábado era o sétimo dia da semana. Eles sabiam porque Deus mostrou. Deus assumiu a responsabilidade de mostrar qual era o sétimo dia, através destes milagres. Nós lemos aqui então, a partir do verso 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. Deus exigia que eles se levantassem cedo, antes do sol nascer, para colher o maná. Porque quando o sol nascia, derretia o maná. E quem acordasse tarde e saísse colher maná não acharia mais nada, porque tudo derretia com os raios do sol. E o verso 22, e aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito:
Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. Ou seja, o que vocês quiserem assar, podem assar. E o que quiserdes cozer na água, cozei-o. Isto, o que vocês quiserem cozinhar, podem cozinhar. E guardar o maná de sexta para o sábado. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Há pessoas que perguntam por que é que nós preparamos o nosso alimento na sexta-feira? Por que nós assamos e cozinhamos o que nós vamos comer no sábado? Nós fazemos isso já na sexta-feira. E muitos perguntam, por quê? Porque a Bíblia manda que façamos assim. Nós deveremos assar ou cozinhar. Tudo que nós queremos comer no sábado deve ser preparado na sexta-feira. A Bíblia chama a sexta-feira de o dia da preparação. É na sexta-feira que você enche o tanque de gasolina do seu carro. É na sexta-feira que você compra os alimentos, que você prepara os alimentos. É na sexta-feira que você limpa a sua casa, que você prepara a sua casa, você toma o seu banho e você recebe o santo sábado do Senhor com o corpo limpo, com a comida feita para o sábado. Queridos, o sábado é um dia especial. Para guardarmos o sábado, nós temos que nos preparar na sexta-feira. A esposa, a mãe, também merece guardar o sábado e descansar no sábado. Por isso, tudo é feito na sexta e no sábado fica um dia deleitoso, alegre. Nós podemos aquecer o alimento no sábado, mas não precisamos cozinhar e nem assar nada no sábado, porque tudo foi preparado quando? Na sexta-feira. Foi assim que Deus ensinou na Bíblia. Nós temos que ser bíblicos. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não importa esta vida moderna. Esta vida moderna que todo mundo não dá a mínima para a guarda do sábado. Eles viajam no sábado, eles compram e vendem no sábado, eles cozinham alimento no sábado. Um dia uma esposa disse para mim, uma mulher, membro da igreja, disse, pastor, eu não posso cozinhar o arroz na sexta-feira porque o meu marido não gosta de comer arroz requentado de um dia para o outro. Queridos, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Deus não quer saber se você gosta ou não gosta de comer o arroz de um dia para o outro, um arroz requentado. Deus não quer saber disso. Deus fala, aquilo que você vai comer no sábado, você já prepara na sexta-feira. E então você come no sábado. A comida dos filhos de Deus, para o sábado, ela é dada na sexta-feira. Lembre-se, na sexta-feira Deus dava maná em dobro. Por isso, na sexta-feira, Deus vai prover o alimento para você e a sua família, o alimento que você vai comer no sábado. Você se preocupa e você trabalha pelos alimentos de 6 dias na semana. Mas pelo alimento do 7º dia da semana, você não trabalha e você não se preocupa. Você simplesmente obedece a Deus durante 6 dias e no 7º dia, Deus cumpre com a promessa que Ele fez. Ele provê o alimento do sábado já na sexta-feira. Aleluia por isso. Vamos ler agora o verso 24. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve bicho algum. E o verso 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Naquele tempo existiam filhos de Deus desobedientes. Hoje também existem filhos e filhas de Deus desobedientes, que saem trabalhar no sábado, saem para ganhar o pão de cada dia. No sábado, você deve trabalhar para ganhar o pão de cada dia, 6 dias na semana. Mas o sábado é Deus que dá o alimento para você e já o dá na sexta-feira. Mas naquele tempo os desobedientes saíram colher maná no sábado e não o acharam. Queridos, nós precisamos ser obedientes. Deus quer colocar o espírito de obediência em você. Obediência aos mandamentos de Deus. Nós temos que aprender com Jesus a obediência. Jesus Cristo, quando viveu na terra 33 anos, ele era obediente, ele guardava os mandamentos de Deus. Mas pastor, onde é que está escrito que Jesus guardava os mandamentos de Deus? Em João capítulo 15. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Aqui nós lemos. Vamos ler o verso 10.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Para permanecer no amor do Pai, Jesus Cristo obedeceu os mandamentos. Para você permanecer no amor de Jesus, você precisa obedecer também os mandamentos. Assim como os pais não têm prazer nos filhos desobedientes, os pais amam filhos obedientes e desobedientes. Os pais amam os filhos, mesmo que sejam desobedientes, mas eles sofrem com os filhos desobedientes. Eles não têm prazer no filho desobediente. Se você quer agradar a Deus, você obedece a Deus. Deus deu seu Filho amado para morrer por você, para salvá-lo. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você e subiu ao céu. Ele é o seu intercessor e salvador. Mas Ele quer não somente salvá-lo, Ele quer também colocar em você o espírito da obediência, para que você tenha prazer nos mandamentos de Deus, como Jesus Cristo tinha prazer nos mandamentos do Pai. Por isso aqui em João capítulo 14 de João, e o verso 15 diz assim: se me amardes, é Jesus que está falando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está claro, não é? Jesus Cristo é muito direto e objetivo e honesto. E aqui no capítulo 14 de João, e o verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja Deus. Você, querido irmão, querida irmã, você está sendo convidado por Jesus para ser um filho obediente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aleluia. Você tem prioridades na sua vida? Ou todos os dias são iguais? Há pessoas que dizem para mim, todos os dias da semana são iguais, porque Deus criou todos os dias da semana. É verdade, Deus criou os 7 dias da semana. Mas não é verdade que são iguais. Porque Deus fez no sábado 3 coisas que Ele não fez no primeiro dia da semana, nem no segundo dia da semana. No 7º dia, que é o sábado, Deus fez 3 coisas diferentes. Descansou, abençoou e santificou. E você quer me dizer que o sábado é igual a todo e qualquer outro dia? Quando Deus tornou o sábado especial já na semana da criação, já na primeira página da Bíblia, no capítulo 2, verso 1 a 3, Ele mostrou que o sábado é especial, porque ele foi abençoado, santificado, como um dia de descanso. Descanso para você, como filho obediente de Deus que tem prazer em obedecer o Pai Celestial. O sábado mostra que os filhos de Deus, eles têm prioridades. Os altos e baixos da experiência de Israel com Deus estavam intimamente ligados à maneira pela qual o povo se relacionava com o sábado. Deus considerava a relutância daquele povo israelita em respeitar o sábado como um sinal de sua irrelevância na vida do povo. Quando o povo desconsiderava a santidade do sábado, isso mostrava que o coração do povo não estava em Deus. Um compromisso renovado com o sábado também fazia parte da restauração, um sinal de que as prioridades estavam corretas. Isaías 58 é um dos mais lindos capítulos da Bíblia. Eu convido você para meditar agora em Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 58. Aqui nós lemos. Verso 1 começa dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O povo de Israel estava apostatado, longe de Deus. E tudo isso dizia respeito à desobediência, o desrespeito para com os mandamentos de Deus. O verso 3 diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça,
com o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? O povo estava disposto a fazer jejum, mas o povo não obedecia os mandamentos de Deus, não tinha misericórdia para com os pobres e necessitados. Por isso Deus não aceitou a guarda do sábado de um povo apostatado. A guarda do sábado não significa nada quando nós não temos amor, quando nós não temos misericórdia, quando nós não somos bondosos com aqueles que nos cercam, com os pobres, com os necessitados, com as viúvas e com os órfãos. Por isso, Deus condenou a obediência sem o amor e sem a misericórdia. Porque a salvação não é pela lei, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo gera em você o espírito de amor, de bondade, de misericórdia, de caridade para com os necessitados. Por isso, o jejum verdadeiro, recomendado aqui em Isaías 58, fala do amor ao próximo, do estender a mão ao que cai, ao que está necessitado. Leia comigo Isaías 58, verso 6 em diante. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Deus está dizendo que a obediência a Ele, a obediência aos mandamentos, mesmo a obediência na guarda do sábado, não tem valor nenhum se não estiver recheada de amor, de misericórdia. Veja aqui, o verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Por isso lá, em Mateus capítulo 25, quando Jesus Cristo voltar e reunir o povo, os bodes, ele os colocará do lado esquerdo, e as ovelhas serão colocadas do lado direito. E ele dirá para as ovelhas do lado direito: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Percebam que Deus considera não somente a obediência legalista dos mandamentos dele, mas ele considera que nós precisamos estar recheados com a nossa vida impregnada de amor, de bondade, de misericórdia, de caridade. Por isso diz aqui agora Isaías 58, verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Quando é que Deus ouve? Você ora e ele ouve. Quando? Se tirares do meio de ti o jugo, pare de oprimir os outros. Patrões não podem oprimir os empregados. E empregados não podem ser desleais para com o patrão. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo, pare de acusar, pare de criticar, pare de estender o dedo. Se retirares o estender do dedo e o falar vaidade, pare de falar vaidade, que o seu linguajar seja santo, que o seu linguajar fale do céu, fale dos planos de Deus para os seus filhos. E o verso 10, se abrires a tua alma ao faminto, alimente o faminto, reparta o teu pão com aquele que não tem o que comer, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha a bênção do Senhor, quando a sua vida estiver recheada de misericórdia e de caridade. E agora o verso 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. A sua descendência será uma bênção. Porque aqui diz, os que de ti procederem, ou seja, seus filhos, seus netos, edificarão os lugares antigamente assolados. Ou seja, você é fiel aos princípios de Deus, seu filho, seus netos também serão fiéis aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus. Você educou uma geração, 2 gerações para o céu,
para o reino de Deus. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, das brechas, e restaurador de veredas para morar. Você será chamado de restaurador, reformador, aquele que repara a brecha feita na santa lei de Deus. O mandamento esquecido é o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus sabia que o ser humano pecador esqueceria o quarto mandamento da lei de Deus. Por isso ele começa o quarto mandamento dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrar-se. Neste tempo em que todo mundo guarda o domingo, Deus está pedindo para você guardar o sábado. O sábado é o dia de guarda. Queridos, não importa que todo mundo guarde o domingo, mas os filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, que estão sendo preparados para o novo céu e a nova terra, eles guardam que dia? O 7º dia, o sábado, o dia do Senhor. É a lei de Deus que é importante na vida dos filhos de Deus, não a lei dos homens. E aqui lemos agora no verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Veja o que Deus requer de você e de mim no sábado. E você pode estar pensando: mas eu não consigo fazer isso. O Espírito Santo faz em você isso aí. O Espírito Santo coloca em você o espírito da obediência. O Espírito Santo gera em você o prazer no sábado. O prazer do descansar no sábado nas mãos de Deus. Na confissão dos pecados. Passarmos um dia na presença de Deus, com a família, em meio à natureza. Não é para ficar fechado dentro de casa e também não é para ficar dentro da igreja o sábado o dia todo, não. Nós temos que sair para o meio da natureza e curtirmos a natureza, admirarmos o que Deus fez. Queridos, o sábado foi feito para ser um dia gostoso. A Bíblia chama de deleitoso, prazeroso. E honrarmos a Deus fazendo o que Ele pede que façamos no sábado. Não falando palavras de negociações, de venda, de compra, de viagens, mas falando das coisas de Deus. Fazendo planos para a nossa família ir para o céu. Mostrar para os nossos filhos as belezas da criação. Por isso diz aqui: se desviares do teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Não é você ir para a praia no sábado, não. Ah, eu gosto de ir para a praia. Sim, mas Deus quer que você vá para a praia no sábado? Não é dia de você ir jogar futebol, não é dia de você fazer aquilo que você quer. Desviar o pé do sábado significa não fazer a tua vontade no sábado, mas a vontade de Deus. Pergunte para Deus: qual é a tua vontade para mim neste sábado? O que eu devo fazer com a minha família no sábado? Não é a tua vontade, a vontade de Deus. Se desviares do teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso. Você não pode achar que o sábado é um dia triste, chato. Não. O sábado é para ser prazeroso, deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra. E honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Nos 6 dias da semana, o seu caminho é de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, de casa para a escola, da casa para a escola. Mas no sábado, o seu caminho é de casa para a igreja. E depois da igreja, sábado à tarde, você pode sair com a família. Estar com a família contemplando a natureza. Curta o sábado com a família em adoração a Deus. E o verso 14 vem a bênção. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, Satanás quer criar uma igreja adventista, uma igreja moderna, uma igreja diferente, que não dá a mínima para a seriedade e santidade das 24 horas do sábado. Por isso eles compram e vendem no sábado, eles viajam no sábado, eles jogam bola e jogam futebol no sábado, eles assistem televisão no sábado, enfim,
o sábado não tem nada de santidade para muitos que se chamam cristãos, filhos de Deus. Mas Deus observa lá de cima e Ele vê quais são os filhos obedientes que têm prazer no sábado e em fazer no sábado o que Deus quer que seja feito. Visitar os órfãos, visitar as viúvas, visitar os hospitais, sair com a família, fazer caridade. Queridos, você, orientado pelo Espírito Santo, vai descobrir 1000 formas de agradar e fazer a vontade de Deus no sábado. Busque a orientação do Espírito Santo e Deus o abençoará. Aleluia! Jesus respeitou e confirmou a lei de Deus. Em Mateus 5, 17 e 18, Mateus 5, versos 17 e 18, abra sua Bíblia. E aqui nós lemos, Mateus capítulo 5 e o verso 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Muitos dizem que Jesus veio destruir a lei. E quando ele morreu na cruz, ele cancelou, ele anulou a lei dos 10 mandamentos. Muitos ensinam isso, mas isto é falso, isto é mentira. Jesus está dizendo, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, os escritos do Antigo Testamento. Não vim abrogar, não vim anular, mas cumprir. Jesus veio para cumprir no sentido de obedecer. Por isso ele obedeceu, João capítulo 15, verso 10, diz, do mesmo modo como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneci no seu amor, eu quero que vocês também guardem os meus mandamentos e permaneçam no meu amor. João 15, 10. Querido, Jesus cumpriu os mandamentos de Deus, obedeceu. Quando um pai diz para o filho, cumpra com aquilo que eu pedi para você, aquele pai está dizendo para o filho obedecer, fazer aquilo que ele mandou fazer. O cumprir não é anular. Jesus Cristo, ele não obedeceu à lei para que você não precisasse obedecer. Muitos falam, Jesus já obedeceu os mandamentos por mim, eu não preciso obedecer. Não, queridos, Jesus deu exemplo de filho obediente. E todos os que são gerados pelo Espírito Santo, e eu sei que você e eu fomos gerados pelo Espírito Santo, nós somos gerados pelo Espírito Santo como filhos obedientes. Jesus é o padrão, é o modelo que nos mostra como vivemos em obediência, nós que somos gerados pelo Espírito Santo, da mesma forma como ele viveu. Por isso está dizendo aqui, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Percebam, nem um jota, nem um tio pode ser omitido, pode ser tirado da lei de Deus. Os 10 mandamentos são completos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E você pode pensar, mas isso está no Antigo Testamento? Queridos, está na Bíblia. A Bíblia é Gênesis até Apocalipse. Mas a Bíblia também fala, aqui no Novo Testamento, que o Espírito Santo grava os mandamentos de Deus na nossa mente, no nosso coração. E onde está escrito isso? Aqui em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Mostra que o Espírito Santo, ele não gera filhos desobedientes. Não. O Espírito Santo gera filhos e filhas para Deus obedientes. E escreve os mandamentos de Deus na mente, no coração. Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Quem é que escreve os mandamentos de Deus no nosso coração, na nossa mente? O Espírito Santo. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Deus não é Deus de um povo desobediente. Eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo, povo obediente, gerado pelo Espírito Santo. No tempo de Jesus, as pessoas estavam guardando o sábado da forma errada, da forma legalista, tentando se salvar pelo sábado. O sábado nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. O Salvador é Jesus. E é Jesus que nos deu o exemplo de como guardar o sábado. Ele disse, é lícito fazer o bem no sábado. Os judeus, que seguiam mais as tradições judaicas do que os mandamentos de Deus,
Por que eu digo que os judeus seguiam mais as tradições judaicas do que a lei de Deus? Porque a lei de Deus não proíbe você ajudar o próximo no sábado. A lei de Deus não proíbe você de fazer o bem no sábado. Mas as tradições judaicas, elas proíbem você de fazer o bem no sábado, de curar uma pessoa no sábado. Queridos, Jesus Cristo, mostrando como o sábado deveria ser guardado, ele foi criticado como transgressor do sábado. Ele não era transgressor do sábado segundo a lei de Deus. Ele era transgressor do sábado segundo os ensinamentos judaicos, as tradições judaicas. Aqui em Mateus capítulo 12, verso 1 em diante, nós podemos entender quando lemos este relato. Aqui diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Ora, o que é que tem você comer no sábado? Não é proibido comer sábado, não é proibido colher uma laranja, uma mexerica e comer sábado. Porém, queridos, na tradição judaica era proibido colher uma fruta para comer sábado. Por isso, os fariseus criticaram Jesus e criticaram seus discípulos, simplesmente porque eles colheram espigas para comer. Ora, eles não estavam cozinhando, eles não estavam assando, eles não estavam vendendo e nem comprando. Eles passaram por uma plantação e colheram alguma coisa para comer. Eles iam caminhando e comendo ao mesmo tempo. Que mal existe em comer no sábado? Nada disso é proibido pela Bíblia, mas era proibido pela tradição judaica. E Jesus veio para quebrar a tradição e ensinar a forma correta de obedecer os mandamentos de Deus. Jesus fazia questão de curar no sábado. Um dia desses alguém perguntou: pastor, por que Jesus não curava em outros dias? Porque ele poderia curar qualquer dia da semana, por que ele escolhia especialmente o sábado para fazer milagres? Queridos, Jesus fazia milagres todos os dias da semana, curava todos os dias da semana, mas intencionalmente ele curava no sábado, para mostrar que era lícito curar pessoas no sábado. Por isso nós lemos aqui agora no verso 2, capítulo 12, verso 2 de Mateus: e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ora, não era lícito colher uma espiga e comer no sábado, na tradição judaica, mas no mandamento de Deus não era proibido colher uma fruta e comer. E agora vamos ler Mateus 12, verso 7. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus é Senhor do sábado, foi Ele quem fez o sábado na semana da criação, porque o Deus Criador dos céus e da terra, lá em João capítulo 1, verso 1, diz que Jesus Cristo é Deus, é o Verbo encarnado, e foi Ele quem fez todas as coisas. João capítulo 1, verso 3 diz que tudo que foi feito, por Ele foi feito. Nada foi feito sem Jesus. O Pai criou através do Filho. O Verbo é aquele que deu expressão e que deu ação aos planos divinos. Quem executou a criação foi o Filho, o Verbo, que se tornou um de nós. Por isso, queridos, quando Jesus criou o mundo, Ele criou o sábado. Ele é o Senhor do sábado, mas Ele fez o sábado não para ser um peso, não para ser um fardo, não para ser um dia chato, mas para ser um dia alegre, prazeroso, de companheirismo, de amizade, de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, de vida social com a família. É um dia para Deus, mas é para que você desfrute este dia com a sua família, deixando os negócios de lado, deixando todos os afazeres de lado, dedicando o dia de sábado para Deus, juntamente com a sua família. A sexta-feira à noite, quando você se assenta com a família e adora a Deus no pôr do sol, e depois tem o lanche da sexta-feira à noite, se torna um dia inesquecível. A sexta-feira à noite se torna inesquecível na vida dos filhos, que quando crescem e saem de casa e se casam, eles nunca se esquecem dos cultos da sexta-feira à noite, da boa comida que a mamãe preparou para a sexta-feira à noite, e do gostoso almoço do sábado, quando a família toda reunida, sem correria, sem pressa, o pai, a mãe, todos os filhos juntos, almoçavam juntos, ou em casa,
ou num parque, no meio da natureza. É um dia para marcar a vida das nossas crianças. Agora eu convido você para ler comigo Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 e os versos 10 em diante. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Há 18 anos esta mulher estava sendo subjugada por Satanás, sofrendo as agruras causadas por Satanás, que é o pai do pecado, é o pai da doença. E Jesus Cristo libertou ela, ele soltou esta mulher da prisão de Satanás, que durou 18 anos. E este principal da sinagoga deveria estar louvando a Deus, deveria estar feliz e se regozijando, porque ele viu a libertação desta filha de Deus, foi curada. Mas, queridos, ele estava indignado, ele estava irado, ele estava chateado porque Jesus curou no sábado. Ou seja, ele era um legalista. Ele considerava o sábado muito mais importante do que o ser humano, a cura de um ser humano, a libertação de um ser humano, o alimentar o faminto, o estender a mão ao necessitado. É muito mais importante do que você ficar no sábado sem fazer nada. É lícito, é necessário você fazer o bem no sábado. Queridos, Jesus veio mostrar para você e para mim a forma correta de guardar o sábado. Os judeus, eles não caminhavam mais do que 1000 metros no sábado. Os judeus, eles não carregavam um livro, mesmo que fosse a Bíblia, eles não carregavam no sábado. Os judeus não carregavam nem mesmo um pão no sábado. Os judeus, eles nem mesmo cuspiam no chão no sábado. Os judeus, eles viviam uma vida escravizada. O sábado era um dia chato, era um dia ruim para eles. Eles não viam a hora de acabar o sábado para fazer o que eles queriam fazer. Mas Deus quer que o sábado seja um dia feliz na sua vida. Que você guarde o dia do Senhor com alegria, com prazer. Iniciando o sábado já na sexta-feira, ao pôr do sol, como um dia agradável, com a família, fazendo um culto a Deus, desfrutando uma boa refeição. No sábado, você, ao se levantar de manhã, se levantem com calma. Coloque um hino para tocar. Coloque um hino, uma música sagrada para ser tocada, para que toda a sua casa, todos os ambientes, os quartos da sua casa, eles possam ouvir uma música, um hino sendo cantado. Pode escolher um hino do hinário. É assim que eu gosto de fazer aqui em casa. Eu coloco um hino para que todos possam ouvir. Um dia diferente. Nós amanhecemos o sábado de uma forma diferente. Com as músicas louvando ao Senhor Jesus Cristo. Convidando os filhos para se reunirem com vocês em adoração a Deus. É um dia de prazer, de alegria, de caridade, de fazer o bem, de visitar os órfãos, mas também, queridos, o sábado é um dia de cura. Um dia de cura. Assim como Jesus curou esta filha no dia de sábado, Deus ainda cura no dia de sábado. Você pode orar dizendo: Senhor Jesus, hoje é sábado. Hoje é um dia de bênçãos. Eu quero esta bênção especial que o Senhor tem para mim. Dá-me a bênção da cura. Cura esta minha enfermidade. Cura este meu filho. Cura esta minha filha. Busque a bênção que Deus tem para você no dia de sábado. Porque Deus nos abençoa qualquer dia. Mas no sábado existe uma bênção especial. Aleluia! Clame pela fé
esta bênção que Deus tem para você. Que Deus te ajude a entender que o sábado é um dia de libertação, de perdão, de confissão. Eu louvo ao meu Deus, porque deixou o sábado para ser guardado. E na minha vida tem sido uma bênção, tem sido um dia de descanso, mas tem sido um dia também de regozijo no Senhor. Jesus deu exemplo para os seus discípulos em relação à prática de frequentar semanalmente a sinagoga, frequentar semanalmente a igreja. Após a sua ressurreição, eles continuaram este padrão, se reunindo semanalmente. No sábado, após a morte de Cristo, eles continuaram guardando o sábado. É interessante quando você lê Lucas capítulo 23, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, aqui nós descobrimos que toda aquela comitiva que seguia Jesus, uma comitiva de mulheres, existia uma comitiva de mulheres que seguia Jesus por onde ele ia. E aqui em Lucas capítulo 23, diz que estas mulheres estavam junto ao pé da cruz quando Jesus Cristo foi crucificado. Só existia um grupo de mulheres. Os discípulos não estavam ali, mas as mulheres estavam ali. Estas mulheres que o seguiam dia a dia. Aqui nós lemos em Lucas capítulo 23 e o verso 50 em diante. Eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, ou seja, da cidade de Arimateia, a cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse José de Arimateia, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado da cruz, envolveu num lençol e colocou num sepulcro escavado numa rocha, que ninguém ainda havia sido posto. José de Arimateia colocou Jesus Cristo no túmulo dele. Ele cedeu o túmulo dele para Jesus. E o verso 54 diz que quando ele fez isso, quando tirou Jesus da cruz e o colocou no túmulo, era sexta-feira, era o dia da preparação. Diz aqui o verso 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Por que a Bíblia chama a sexta-feira de dia da preparação? Porque é na sexta-feira que você prepara a roupa que você vai usar no sábado. É na sexta-feira que você limpa a sua casa para receber o sábado. É na sexta-feira que você prepara os alimentos que você vai comer no sábado. Queridos, nós nos preparamos para guardar o sábado. Quem não se prepara, não guarda o sábado. É impossível você guardar o sábado se você esqueceu que a sexta-feira é o dia da preparação. Por isso a Bíblia está lembrando você deste fato. E o verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele, com Jesus da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Elas guardaram o sábado enquanto Jesus vivia e andava com elas, e elas continuaram guardando o sábado depois que Jesus morreu e foi colocado no túmulo. Por isso está dizendo, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E o capítulo 24, verso 1 diz, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Elas foram lá no sepulcro no primeiro dia da semana, e já acharam a pedra revolvida, ou seja, Jesus já tinha ressuscitado. Às 24 horas do sábado, Jesus passou no túmulo. Jesus descansou no sábado, na semana da criação, e Jesus Cristo descansou no sábado, na semana da redenção. Queridos, tanto na criação como na redenção, Jesus mostrou que o sábado é um dia de descanso. Jesus quer que você descanse também no sábado. Os discípulos de Jesus continuaram guardando o sábado. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, a igreja cristã primitiva guardava o sábado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 13. Aqui diz, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos,
Se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. E aqui temos o sermão de Paulo. A partir do verso 17 está o sermão que Paulo pregou nesta igreja no dia de sábado. E o sermão vai do verso 17 até o verso 41. E quando chegamos no verso 42, leia comigo. Atos capítulo 13, verso 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Quem é que estava na igreja, na sinagoga, no dia de sábado? Os judeus e os gentios. Quando os judeus saíram e foram embora, os gentios ficaram e rogaram para que Paulo lhes pregasse de novo no sábado seguinte. Percebam que judeus e gentios se reuniam na sinagoga de sábado em sábado. Vou ler de novo o verso 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Verso 44. E no sábado seguinte, eles se reuniam de sábado em sábado. Quem? Judeus e gentios. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade se reuniu no sábado seguinte para ouvir a palavra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16 conta que Paulo chegou numa cidade que não tinha igreja, não tinha sinagoga. E ele ficou a semana toda aí, nesta cidade. Mas chegando o dia de sábado, que é um dia especial na vida de Paulo, os seguidores de Jesus continuaram guardando o sábado, mesmo depois da sua morte e ascensão ao céu. Isso está provado aqui em Atos capítulo 16. Além de Atos capítulo 13, que já lemos, Atos capítulo 16 também explica, verso 12 em diante. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que se ajuntaram. Eu pergunto, por que Paulo ficou ali vários dias da semana, naquela cidade? Mas fez questão de explicar que no dia de sábado, não tendo igreja na cidade, sinagoga para pregar, ele buscou um lugar afastado e encontrou um rio, um lugar próprio para a oração. Ele não fez isso nos outros dias da semana. Ele fez especificamente no sábado, porque o sábado era um dia especial na vida dos discípulos de Jesus, na vida de Paulo também. Leio de novo, no verso 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Ela hospedou Paulo e o seu companheiro na sua casa, Lídia, vendedora de púrpura. Ela foi convertida neste dia de sábado, lá na cidade de Filipos, quando Paulo saiu para fora da cidade buscando um lugar próprio para a oração. Queridos, quando você está numa cidade que não tem igreja, o que você faz no sábado? É como um outro dia qualquer? Ou você se retira para um lugar quieto, silencioso, onde você possa louvar a Deus cantando hinos com a sua família, se assentar debaixo de uma sombra e ler a palavra de Deus, contar as histórias da Bíblia para os seus filhos? O sábado é um dia especial. Abra também a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Quando a cidade tinha sinagoga, Paulo ia para a sinagoga no sábado. Quando não existia sinagoga, ele saía para um lugar solitário, retirado, onde ele podia gastar tempo na comunhão com Deus. Aqui em Atos capítulo 17 nós lemos verso 1 em diante: e passando por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. O costume de Paulo era, aos sábados, ir para a igreja e pregar para judeus e para gentios. Queridos, o povo de Deus guarda o sábado. Não somente o sábado, guarda os 10 mandamentos. E quem é que pode dar poder para você guardar os 10 mandamentos? Porque eu não tenho poder em mim mesmo para obedecer nenhum dos mandamentos da lei de Deus. Mas o Espírito Santo que me gerou, o Espírito Santo que me gerou da água e do Espírito, me tornando então filho de Deus. Esse mesmo Espírito Santo, ele dá para mim o poder da obediência, o espírito de obediência. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nunca diga: eu não posso vencer esse vício, eu não posso vencer o cigarro, eu não posso vencer a bebida, eu não posso guardar o sábado, eu não posso fazer isso, eu não posso devolver o dízimo. Os filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo nunca vão falar: eu não posso, eu não posso. Os filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo vão dizer como Paulo diz em Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim: posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você e eu podemos sim obedecer, porque é Cristo que nos dá o espírito da obediência. Os filhos obedientes serão arrebatados para o céu na segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, Deus está preparando um povo, um remanescente, fiel, que ama Jesus Cristo de todo o coração, mas que também guarda os mandamentos de Deus. Porque é assim que em Apocalipse capítulo 14 diz, é assim que está aqui em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Eu quero ler para você Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Lembre-se, a fé de Jesus, porque é Jesus que nos salva, e a obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. O povo de Deus tem estas 2 características: fé em Jesus Cristo e obediência aos mandamentos de Deus. Que estas sejam características geradas pelo Espírito Santo na sua vida. Que Deus te dê a paz. Que Jesus Cristo te abençoe. É minha oração. Amém.